Imagine um mundo sem a necessidade de lembrar senhas complexas, combinações enigmáticas de letras, números e símbolos. Um mundo onde o acesso a seus dispositivos e contas online é tão natural quanto um piscar de olhos. Esse futuro, antes distante, está se tornando rapidamente a nossa realidade, impulsionado pelo avanço da autenticação biométrica. Por décadas, as senhas reinaram supremas como a principal forma de proteger nossas vidas digitais. No entanto, essa dependência nos tornou vulneráveis. Esquecer senhas, reutilizá-las em diferentes plataformas e ser vítima de ataques cibernéticos são problemas comuns que assombram o cotidiano digital. A necessidade constante de criar e gerenciar senhas fortes e únicas se tornou um fardo, um exercício frustrante que consome tempo e energia. As senhas, em sua essência, são falhas. Elas são facilmente comprometidas por meio de ataques de força bruta, phishing e outras táticas maliciosas. Além disso, a própria natureza humana contribui para sua vulnerabilidade. Afinal, quem nunca recorreu à preguiça e optou por senhas fáceis de serem lembradas, mas também fáceis de serem descobertas? É nesse cenário que a biometria surge como uma alternativa promissora e cada vez mais popular. A autenticação biométrica utiliza características físicas ou comportamentais únicas de um indivíduo para verificar sua identidade. Em vez de depender de algo que você sabe, uma senha, a biometria se baseia em algo que você é. As impressões digitais, por exemplo, são um dos métodos biométricos mais difundidos. A tecnologia de reconhecimento de impressões digitais está presente em smartphones, laptops e outros dispositivos, oferecendo uma forma rápida e segura de desbloquear telas e acessar aplicativos. A singularidade das cristas e vales em nossos dedos garante que cada impressão digital seja única e difícil de ser falsificada. O reconhecimento facial é outro método biométrico que ganhou destaque nos últimos anos. Câmeras e algoritmos sofisticados analisam os traços faciais de um indivíduo, criando um modelo biométrico que pode ser usado para autenticação. O reconhecimento facial é conveniente e intuitivo, permitindo o acesso instantâneo a dispositivos e serviços com um simples olhar. A íris, a parte colorida do olho, também oferece um padrão único e complexo que pode ser utilizado para autenticação biométrica. O escaneamento da íris é considerado um dos métodos biométricos mais seguros e precisos, já que a íris possui mais de 240 pontos de características únicos, tornando-a praticamente impossível de ser replicada. Além das características físicas, a biometria comportamental também está ganhando espaço. Essa abordagem analisa a forma como interagimos com dispositivos e sistemas, como a velocidade de digitação, o padrão de toque na tela e a forma como seguramos o smartphone. Esses padrões comportamentais podem ser usados para criar um perfil biométrico único, adicionando uma camada extra de segurança à autenticação. A crescente adoção da biometria é impulsionada por diversos fatores. A conveniência é um dos principais atrativos. Em vez de digitar senhas longas e complicadas, basta usar sua impressão digital ou escanear seu rosto para acessar seus dispositivos e contas. A rapidez é outro benefício importante. A autenticação biométrica é geralmente mais rápida do que a digitação de senhas, economizando tempo e agilizando o acesso a informações e serviços. A segurança aprimorada também é um fator crucial. A biometria é mais resistente a ataques cibernéticos do que as senhas, pois é mais difícil falsificar ou roubar características biométricas. Além disso, a biometria pode ser combinada com outros métodos de autenticação, como a autenticação de 2 fatores, para criar uma camada extra de proteção. Os números comprovam essa tendência. Um estudo recente revelou que o mercado global de biometria deve atingir a marca de 68 bilhões de dólares até 2025. Esse crescimento exponencial demonstra a crescente confiança das empresas e dos consumidores na biometria como uma alternativa segura e conveniente às senhas tradicionais. Bancos, empresas de tecnologia, governos e outros setores estão adotando a biometria em uma variedade de aplicações. No setor financeiro, a biometria é utilizada para autenticar pagamentos móveis, autorizar transações bancárias e verificar a identidade de clientes em agências. No setor de tecnologia, a biometria está presente em smartphones, laptops e outros dispositivos, oferecendo uma forma segura de desbloquear telas e acessar aplicativos. Os governos também estão investindo em biometria para fortalecer a segurança das fronteiras, emitir documentos de identificação e verificar a identidade de cidadãos em serviços públicos. A crescente utilização da biometria em diversas áreas da vida cotidiana demonstra o seu potencial para transformar a forma como interagimos com o mundo digital. Entretanto, a adoção da biometria não está isenta de desafios. A privacidade é uma das principais preocupações.
A coleta e o armazenamento de dados biométricos levantam questões sobre como essas informações são protegidas e utilizadas. É fundamental que as empresas e os governos adotem políticas de privacidade transparentes e robustas para garantir que os dados biométricos sejam utilizados de forma ética e responsável. A precisão e a confiabilidade dos sistemas de biometria também são importantes. Embora a tecnologia tenha evoluído significativamente, ainda existem casos em que os sistemas de biometria podem falhar, levando a falsas aceitações ou falsas rejeições. É crucial que os sistemas de biometria sejam constantemente aprimorados para garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados. A acessibilidade também é uma consideração importante. Nem todos os indivíduos podem utilizar a biometria devido a limitações físicas ou outras condições. É fundamental que sejam desenvolvidas alternativas para garantir que todos tenham acesso a serviços e informações, independentemente de sua capacidade de utilizar a biometria. A inclusão digital deve ser uma prioridade para garantir que ninguém seja deixado para trás na era da biometria. Apesar desses desafios, a biometria continua a evoluir e a se aprimorar. Novas tecnologias e abordagens estão sendo desenvolvidas para aumentar a precisão, a segurança e a acessibilidade da biometria. A combinação da biometria com inteligência artificial e aprendizado de máquina promete revolucionar a forma como a autenticação é realizada, abrindo caminho para um futuro sem senhas. Mas, quais são as próximas inovações que moldarão o futuro da autenticação biométrica? Como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina impulsionarão essa transformação? E quais medidas de segurança serão necessárias para proteger os dados biométricos em um mundo cada vez mais conectado? A ascensão da biometria não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma resposta direta às crescentes vulnerabilidades e complexidades associadas às senhas tradicionais. Anos de aviso sobre a importância de senhas fortes e a necessidade de alterá-las regularmente muitas vezes caem em ouvidos moucos, resultando em práticas de segurança online negligenciadas por grande parte da população. A verdade é que lembrar de dezenas de senhas complexas, únicas para cada serviço, é uma tarefa árdua, beirando o impraticável para o usuário médio. É nesse contexto que a biometria se destaca como uma alternativa promissora. Ao utilizar características físicas únicas e intransferíveis, como a impressão digital, o reconhecimento facial ou a íris, a autenticação biométrica elimina a necessidade de memorizar combinações complexas de letras, números e símbolos. O que antes era ficção científica, presente em filmes de espionagem, hoje se tornou realidade e está ao alcance de todos, integrada em nossos smartphones, laptops e até mesmo fechaduras de portas. Um exemplo prático do domínio da biometria é o uso generalizado do reconhecimento facial para desbloquear celulares. Praticamente todos os smartphones modernos oferecem essa funcionalidade, proporcionando uma camada de segurança adicional sem comprometer a conveniência do usuário. Basta olhar para a tela do aparelho para que ele seja desbloqueado instantaneamente, sem a necessidade de digitar um código PIN ou desenhar um padrão. Outro caso relevante é a utilização da biometria em sistemas de pagamento. Plataformas como o Apple Pay e o Google Pay permitem que os usuários autorizem transações financeiras com a impressão digital ou reconhecimento facial, eliminando a necessidade de digitar senhas ou códigos de segurança em estabelecimentos comerciais. Isso não apenas agiliza o processo de pagamento, mas também reduz o risco de fraudes, já que as características biométricas são muito mais difíceis de serem falsificadas do que uma senha. Além disso, a biometria está sendo cada vez mais utilizada em sistemas de controle de acesso a edifícios e áreas restritas. Em vez de utilizar cartões de identificação ou chaves, os funcionários podem simplesmente escanear sua impressão digital ou passar por um sistema de reconhecimento facial para entrar em determinado local. Isso aumenta a segurança e dificulta a entrada de pessoas não autorizadas. No entanto, é importante ressaltar que a biometria não é uma solução infalível. Embora seja muito mais segura do que as senhas tradicionais, ela também apresenta suas próprias vulnerabilidades. Por exemplo, sistemas de reconhecimento facial podem ser enganados por fotos ou vídeos de alta resolução, enquanto sistemas de impressão digital podem ser comprometidos por impressões falsas criadas com materiais como silicone ou gelatina. Para mitigar esses riscos, é fundamental que os sistemas biométricos sejam constantemente aprimorados e combinados com outras medidas de segurança, como a autenticação multifator, que exige que o usuário apresente duas ou mais formas de identificação para acessar um determinado serviço ou sistema. Por exemplo, além da impressão digital, o usuário pode ser solicitado a fornecer um código enviado por SMS para o seu celular. Apesar dos desafios, a biometria continua a evoluir e a se tornar cada vez mais precisa e segura.
Empresas de tecnologia em todo o mundo estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias biométricas, como o reconhecimento da íris, o reconhecimento da voz e até mesmo o reconhecimento do padrão de veias da palma da mão. Essas tecnologias prometem oferecer níveis ainda maiores de segurança e precisão na autenticação de usuários. O futuro da autenticação parece, portanto, estar cada vez mais ligado à biometria. À medida que a tecnologia avança e se torna mais acessível, é provável que as senhas tradicionais se tornem obsoletas, sendo substituídas por métodos de autenticação mais seguros, convenientes e intuitivos. A biometria não é apenas uma forma de proteger nossos dados e informações, é também uma forma de simplificar nossas vidas e de tornar a nossa experiência online mais agradável e eficiente. Entretanto, a implementação massiva da biometria levanta questões importantes sobre privacidade. A coleta e o armazenamento de dados biométricos exigem cuidados redobrados para evitar o uso indevido ou vazamento dessas informações sensíveis. É crucial que as empresas e os governos estabeleçam políticas claras e transparentes sobre a coleta, o armazenamento e o uso de dados biométricos, garantindo que a privacidade dos usuários seja respeitada e protegida. A regulamentação da biometria é um desafio complexo, que exige um equilíbrio entre a necessidade de proteger a privacidade dos usuários e a necessidade de promover a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias. É fundamental que os legisladores e os reguladores trabalhem em conjunto com a indústria e a sociedade civil para criar um marco regulatório que seja justo, eficaz e que proteja os direitos de todos. Além da regulamentação, a educação e a conscientização são fundamentais para garantir que a biometria seja utilizada de forma responsável e ética. Os usuários precisam estar cientes dos riscos e benefícios da biometria, bem como de seus direitos em relação à coleta e ao uso de seus dados biométricos. As empresas e os governos também precisam investir em programas de educação e conscientização para promover o uso responsável da biometria e para combater o preconceito e a discriminação. A biometria não é uma panaceia para todos os problemas de segurança online, mas é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a proteger nossos dados e informações de forma mais eficaz. Ao combinar a biometria com outras medidas de segurança, como a autenticação multifator e a criptografia, podemos criar um ambiente online mais seguro e confiável para todos. Em conclusão, a era das senhas está se esgotando. A biometria, com suas complexidades e desafios, surge como a principal candidata a substituí-las, prometendo uma experiência online mais segura e intuitiva. Sua jornada rumo ao domínio do mercado é inegável, impulsionada pela busca incessante por soluções de segurança mais eficazes e pela crescente familiaridade dos usuários com as tecnologias biométricas. Resta-nos acompanhar de perto essa evolução e garantir que ela seja acompanhada de medidas rigorosas de proteção à privacidade, para que o futuro da autenticação seja não apenas seguro, mas também ético e responsável.